Fala torcida, eu sou Marcelo Coleto e esse é o Foot Life Oficial. Hoje eu trago algumas histórias e curiosidades de um dos clássicos mais quentes da Inglaterra, West Ham United versus Millwall. Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Bom, antes de começar a contar aí essas histórias e curiosidades, quero mostrar para vocês um presente que a Lima História FC, a minha parceira, me mandou aqui para fazer esse vídeo. Olha que legal esse quadro do Antônio, craque, camisa 9 do West Ham United, que eles me mandaram. Muito obrigado, Lima História FC, meus parceiros. E se você curtiu esse quadro e curte camisas de times e seleções do mundo todo, eu vou deixar os links da Lima História FC na descrição aqui do vídeo para vocês poderem acessar lá e conferir tudo que eles têm de legal para vocês. Mas bom, vamos começar a contar essa história. Primeiro, o nascimento do Millwall, lá em 1885. O time nasceu como Millwall Rovers, depois passou a se chamar Millwall Athletic, até virar o Millwall que a gente conhece hoje. Né? E ele foi fundado por trabalhadores de uma empresa que se chamava T. Morton Shipyard, e eram ali predominantemente escoceses. Então o time aderiu às cores azul e branca em homenagem a esses trabalhadores. 10 anos depois, e do outro lado do rio Tâmisa, lá em Londres, nascia o Thames Iron Works, que levava o nome da empresa onde esses caras trabalhavam, e só depois o time passou a se chamar West Ham United, porque eles jogavam e treinavam num campo perto da estação de West Ham. Então os dois times mudaram de nomes aí ao longo do tempo. E essa treta toda, que já se acentuava ali dentro dos gramados, passou a ficar quente do lado de fora também, quando em 1926 os trabalhadores ligados ao West Ham resolveram fazer uma greve ali nos portos do Tâmisa por melhores condições de trabalho, de salários melhores e muitas outras exigências ali. Só que os trabalhadores ligados ao Millwall não aderiram à greve, então eles foram considerados traidores. E aí o negócio esquentou, né? A cobra fumou ali entre os dois. Só que essa rivalidade das torcidas começou a explodir mesmo na década de 60, com o nascimento ali do hooliganismo na Inglaterra. E é claro que a gente falando dos dois tem que falar também das duas torcidas organizadas principais dos times. Do lado do West Ham a gente tem a Intercity Firm, bem conhecida aí, né, até em filmes, e a do Millwall é a Millwall Bushwhackers, né, que é considerada uma das torcidas mais violentas, se não a mais violenta da Inglaterra até hoje. E bom, a década de 70 foi fundamental para explodir o hooliganismo na Inglaterra, e uma treta entre os dois causou a morte de um torcedor do Millwall em um East London Derby. E aí no jogo seguinte, os Bushwhackers levaram uma faixa para o estádio dizendo que um torcedor do West Ham deveria morrer em vingança ao torcedor do Millwall que tinha morrido no derby anterior. Ainda bem que isso não aconteceu. É claro que também o torcedor do Millwall não deveria ter morrido, mas ao longo do tempo foram inúmeras tretas entre eles, até que o governo inglês resolveu combater ali de forma muito severa o hooliganismo na Inglaterra, e isso fez até mudar o campeonato inglês, né, se transformar na Premier League, mudar os estádios entre os dois. E bom, não dá para falar das duas torcidas sem falar das duas músicas, né? Do lado do West Ham, a famosa Forever Blowing Bubbles, que toca toda vez que o time entra em campo e é cantada pela torcida, com as bolhas soprando ali dentro do estádio e ganhando o céu de Londres. E bom, do lado do Millwall eles têm uma música também que é já um pouco mais ali violenta. O nome da música é We Fear No Fool, No One Like Us, But We Don't Care. Que quer dizer o seguinte: nós não tememos ninguém, ninguém gosta de nós, mas nós não nos importamos. E essa música nasceu de um disco que leva o mesmo nome, que foi gravado por várias bandas para arrecadar fundos justamente para o Millwall. É isso mesmo. E aí a torcida adotou essa música e canta em todos os jogos do Millwall lá no famoso The Dam.
E por falar em DD, foi o estádio do Millwall, e né, o primeiro jogo entre os dois foi em 1899 e foi 2-1 para o Millwall. Exatamente, o Millwall ganhou o primeiro jogo aí entre os dois times. E por coincidência, o último jogo entre eles também foi 2-1. Só que foi 2-1 para o West Ham nos playoffs da Championship, a segunda divisão inglesa. E bom, continuando a falar do estádio, um dos maiores públicos entre West Ham e Millwall foi justamente no estádio do Millwall, onde 35 mil pessoas lotaram o The Dam em 1933 para ver o East London Derby. 5 anos depois, o West Ham lotou o Bowling Ground com mais de 42 mil pessoas em 1938 para ver esse clássico. Mas bom, vocês sabiam que o West Ham e Millwall nunca jogaram na Premier League? É isso mesmo. Nunca teve um East London Derby na Premier League. Sabe por quê? A última vez que o Millwall esteve na primeira divisão da Inglaterra foi em 1991. E não era Premier League ainda. A Premier League nasceu na temporada 92-93. E em 91 o Millwall caiu para a Championship, para a segunda divisão. Então, desde então eles nunca jogaram, porque o West Ham subia da primeira, subia para a primeira, caía para a segunda, e o Millwall ficava ali entre a segunda e a terceira. E esse último jogo entre eles foi nos playoffs da temporada 11-12, né, da Championship, e o West Ham ganhou por 2-1 e aí encaminhou a sua classificação para a Premier League, e desde então está lá na Premier League e o Millwall continua na Championship, exatamente. E bom, vamos ver se o Millwall sobe aí, né, para a gente ter um primeiro East London Derby nessa nova Premier League que a gente conhece hoje, que nasceu lá em 92. E olha só, vamos agora falar de coisa engraçada, vamos para a zoeira entre as duas torcidas. Um ano antes desse jogo que eu falei para vocês, da temporada 11-12, o West Ham caiu para a Championship, né? Na derrota para o Wigan por 3-2, que sacramentou a queda do time para a segunda divisão inglesa, os torcedores do Millwall alugaram um avião com uma faixa escrito Avan Grant, lenda do Millwall. Tudo porque o Avan Grant era o treinador do West Ham no rebaixamento. E aí os caras resolveram zoar ali, depois assumiram a autoria disso aí. Engraçado, legal, bacana, né? Sem violência, sem ofensa e por aí vai. E bom, mas tem uma zoeira entre eles ali por causa dos apelidos, né? O West Ham tem dois apelidos, que são os Irons e Rummers, né? Aço e martelo, em referência lá aos trabalhadores dos portos do rio Tâmisa. Só que os torcedores do Millwall chamam os torcedores do West Ham de hamsters. O ratinho bonitinho lá, que tem um monte de gente que tem em casa. Já o apelido do Millwall é Lions, né? Tem até um leão super legal no símbolo do Millwall. E os torcedores do West Ham resolveram chamar eles de Sweet Cats, ou seja, gatinhos, né? Gatinho pequenininho ali, inofensivo. Bom, essas zoeiras são legais, elas têm que continuar, né? Sem violência, sem ofensas. Mas, bom, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre essa rivalidade, vocês podem procurar e tem muita coisa legal na internet. E eu aqui indico 3 filmes para vocês assistirem. O primeiro deles, vocês já devem saber, é o Green Street Hooligans, ou Hooligans, né? Em português, que tem ali o Elijah Wood, o Charlie Hunnam. É um filme super legal, um filme mais contemporâneo ali, de 2005 mais ou menos, vocês acham fácil aí para assistir na internet. E os outros dois, um deles chama The Firm, né? Justamente o nome que eles dão para as torcidas organizadas, mas é bem mais difícil de achar esse filme. E o outro filme que para mim é o mais legal de todos se chama Cass. Ele conta a história do Cass Peenham, um hooligan notório ali, talvez o mais conhecido hooligan das torcidas do West Ham, que teve o seu ápice ali na década de 80, chegou a liderar a Intersect Firm, foi preso, voltou. Esse filme é super legal. Ele tem aqui no YouTube em inglês com legendas em português de Portugal,
mas dá para entender tudo direitinho. Vou aproveitar e deixar o link do filme aqui também na descrição para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Fiquem ligados. Se gostou, deixa um gostei aqui, comenta, curte, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o sininho ativado aí para você receber notificações sempre que tiver vídeos novos. Beleza? É isso. Valeu!